Foi um susto enorme quando Rogério, empresário, aos 44 anos, ouviu do médico este diagnóstico. Leucemia mieloide aguda, uma doença das mais graves. Hoje segue bem, cuidando da saúde. E o que a gente vê são passos confiantes de quem está em remissão da doença. O Rogério passou por quimioterapia e, em fevereiro do ano passado, fez um transplante de medula óssea. Foi em São Paulo. Na verdade, assim, o transplante ele não depende de nós, né? Depende de alguns fatores acontecerem. A questão da compatibilidade 100% de um doador fora da família, no meu caso, seria melhor, para não ter o retorno da doença. A doença é um câncer que atinge os leucócitos. São as células sanguíneas responsáveis pela defesa do organismo. As leucemias podem começar com a mutação de um ou mais glóbulos brancos e se proliferam de maneira desorganizada, acelerada. O Instituto Nacional do Câncer estima que em 2021 podem ser registrados pelo menos mais 10.810 novos casos da doença. A maior prevalência é em homens, 5.920 novos casos previstos. Em mulheres, 4.890. Este hematologista explica que, em alguns casos, o tratamento é medicamentoso. Em outros, a esperança é o transplante. Um deles é o transplante autólogo, onde eu utilizo a própria medula do paciente que está com a doença. Ele é reservado para alguns tipos de cânceres, como linfoma ou mieloma múltiplo, onde eu utilizo a medula do paciente, eu retiro essa medula e depois ele faz uma quimioterapia ou ele faz uma radioterapia que mata as células cancerígenas e depois eu faço uma nova infusão da medula. Essa medula regenera e o paciente fica sem o câncer, tá? Infelizmente, nem todos os casos eu consigo utilizar a própria medula do paciente, principalmente quando a doença também está acometendo a medula, né? Esse é o caso da leucemia, que é uma doença que acomete a medula óssea. Então, nesses casos, eu preciso de um doador, tá? O paciente ele vai se submeter ao tratamento quimioterápico, radioterápico, o doador vai fazer a doação da medula óssea e, em seguida, o paciente vai internar, ele faz uma quimioterapia, uma radioterapia que mata o tumor, essa medula nova vem, regenera e o paciente pode curar aquele câncer. Por último, eu ainda posso utilizar o cordão umbilical, as células de cordão umbilical, que ela tem esse poder também de produzir sangue, mesmo num adulto ou numa criança. Para ajudar quem precisa de transplante, existe o REDOME. Você pode conhecer por este site aqui. É o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. É ligado ao Ministério da Saúde. Existem hoje 4 milhões de doadores voluntários cadastrados, mas é sempre importante conquistar mais pessoas para a causa da doação, porque nem todo o doador é compatível com a pessoa que está na fila de espera por um transplante. Neste caso aqui, quanto mais melhor. A doação da medula, ela pode ser feita através do sangue, tá? De uma máquina que chama férise, ou pode ser através da medula óssea mesmo, tá? É um procedimento seguro. O tipo de doação vai depender da doença de quem está recebendo, tá? O paciente, uma vez que recebe essa medula, ele pode curar aquele câncer e o doador, mais uma vez, é um procedimento seguro que não prejudica a saúde do doador. A campanha Fevereiro Laranja quer fazer a sociedade refletir e agir. No Hemocentro de Uberlândia, podem ser feitos os cadastros de doadores que vão para o Sistema Nacional. E quem for doar sangue, se não for informado por um funcionário da unidade, pode se oferecer para doar medula também. Segundo o gerente da unidade, é necessário um agendamento. E colhe apenas um tubo, de sangue de 10 ml para mandar para o laboratório para fazer o exame. E envia o resultado para o REDOME, que é o Banco Brasileiro de Medula Óssea. Posteriormente, se tiver algum paciente que seja compatível com esse doador, aí então procede a doação de medula propriamente dita. A medula ela regenera em poucos dias, então a doação não falta para o doador, né? Aquele órgão doado ele regenera, então isso não faz nenhuma falta para quem está fazendo a doação. E ela é um procedimento seguro.